Foi a mesma coisa, essa questão de... Não, aí o parto. Aí eu precisei fazer o parto no hospital, porque ele não permitiu de jeito nenhum. E a Júlia teve que ficar com os avós. Ela chorou muito, aquilo me deixou muito triste, assim, porque ela chorava demais, não queria de jeito nenhum. Mas aí eu tive, né? E Júlia voltou eu tive que... A Isabela nasceu, e a Isabela nasceu com icterícia. Então ela teve que ficar vários dias naquele banhozinho de luz, naquele negocinho e tal. E aí eu tive que ficar alguns dias no hospital, assim. E Júlia apareceu no hospital com candidíase. Que foi, assim, um alerta sinistro pra mim, assim. Porque a Júlia, ela apareceu e ele ia, né, me visitar no hospital. Eu ficava sozinha com a Isabela, mas ele ia lá nos horários de visita. E a Júlia apareceu. E eu fui trocar a fralda dela. Quando eu fui trocar a fralda dela, eu vi que ela tava toda vermelha. Assim, e não era um vermelho de assadura, era toda pinicadinha, assim, sabe? Com uns pontinhos vermelhos, assim, tipo, meio machucadinho, sabe? Assim. E eu achei aquilo estranho. Questionei ele. Por que aquilo também foi estranho? Ele não era aquele pai que gosta de trocar a fralda o tempo todo da filha? Como é que, sabe? Como é que foi ter candidíase? Porque ela nunca tinha ficado assada comigo. Eu sempre trocava a fralda dela, sempre muito constante, não trabalho fora, sabe? Tava sempre em casa, lá não é quente. Ela tava com quantos anos, a Júlia? A Júlia tava com 2 aninhos. 2 aninhos. E aí, aquilo foi muito estranho. Eu chamei o médico, perguntei pro médico olhar, e o médico muito tranquilamente falou que era pra passar Canesten. Uma pomada chamada Canesten. Aí eu fui ler depois, né? Falei, tudo bem e tal, ele passou. Mas depois eu, por curiosidade, eu falei, né, pra que era Canesten. Ele chamou aquilo de, eu não sei a tradução, mas ele chamou de thrush. Ele falou que era thrush. O médico, né, que era só passar Canesten. E ele era o médico que estava cuidando da Isabela. Então ele só olhou, eu só pedi ali pra ele olhou e tal, falou que era pra passar Canesten, pronto, assim. Mas depois, por curiosidade, fui olhar pra que serve a Canesten. Uma pomada pra tratar candidíase e tudo mais. Eu achei muito estranho aquilo também. Então, assim, são sinais. Voltei pra casa, quando Isabela nasceu em outubro, né, meados de outubro. E ela tava muito pequenininha. E aí foi que aconteceu tudo, que culminou toda a situação, assim, porque ele trabalhava de madrugada como chefe de segurança, eu chegava em casa por volta de 3 horas da manhã, Isabela dormia comigo e a Júlia já estava dormindo no quartinho dela, porque também não tinha como dormir com as duas, porque se uma acordasse, a outra acordava também. Então a Júlia já estava dormindo no quartinho dela muito tranquila, ela não tinha costume de acordar durante a noite, de chorar, de gritar. Aconteceram algumas ocasiões dela acordar, mas dela vir muito tranquila pro meu quarto, chamar mamãe, eu botar ela para dormir, botar ela na cama de novo. Então, assim, nunca foi uma criança que me dava problema, assim, para dormir. E aí, Isabela muito pequenininha, recém-nascida. Porque isso aconteceu em dezembro. Isabela nasceu no final de outubro, meados de outubro. Então, ela estava muito pequenininha, né? Com 2 meses ainda. E aí, foi quando eu estava dormindo e escutei um grito muito forte do quarto, do lado, que era o quarto da minha filha. Eu não sabia se ele estava em casa ou não, a porta entreaberta, a luz escura. Eu levantei rapidamente, né? Porque ela gritou, um grito mesmo. Ela gritou. Aí eu levantei, né? Foi quando eu fui lá pro quarto, eu abri a porta assim muito rápido. A primeira coisa que eu fiz foi botar a mão assim, acender a luz. E aí quando eu acendi a luz, ele tava de frente pra Júlia, né? A Júlia tinha um trocador, a Júlia tava sentadinha assim num trocador de fralda, de roupa, ela tava vestida, mas ele tava só de cueca de frente pra ela, já tampando a boquinha, segurando assim, com muita força a boquinha dela, e ela muito nervosa. Ele se assustou quando eu entrei, eu peguei a Júlia do braço dele, botei a Júlia, e a Júlia chorava muito desesperada, assim. Era um choro, assim, que eu nunca tinha escutado a minha filha chorar. Era um choro de... Sabe assim, ela não conseguia nem respirar. Era um choro de muito desespero, assim, de medo. Não era um choro de criança. Gente que é mãe, a gente conhece o choro do nosso filho. Não é aquele chorinho de mãe que acordei de noite, que não quer dormir e tal. Era um choro de desespero, de pânico, assim. E ele de frente pra minha filha, com só de cueca, a cueca melada na frente, e ele com uma ereção. E a Júlia sentada, mas a Júlia tava de roupa. Eu pedi pra que ele saísse do quarto imediatamente, peguei a Júlia, deitei a Júlia na caminha. A primeira coisa que eu fiz foi abrir a fralda dela.
né? E aí ele entrou no quarto, muito nervoso, perguntou por que eu tava olhando a fralda dela, me intimidando, assim, né? E eu falei pra ele que eu tava olhando a fralda dela só porque eu queria ver se tinha xixi e cocô, logicamente sabendo que não era isso, mas a forma como ele me falou, assim... E eu lembro até hoje que ele falou assim que a fralda dela poderia estar um pouco engraçada. Ele usou essa palavra funny. E eu perguntei assim, por quê? E ele falou assim, porque eu troquei ela no escuro. Por que você trocou ela no escuro? Porque eu não quis acordar ela. Tudo bem, ele saiu do quarto, pedi pra que ele saísse do quarto novamente, acalmei a Júlia. E aí eu percebi que a Júlia tava com uma roupinha, com aqueles pijaminhas aquele macaquinho que abotou embaixo. Só que era um pijaminha diferente do qual eu tinha colocado ela pra dormir antes, né? Ele tinha trocado a roupa dela. E aí eu fui perguntar pra ele por que ele tinha trocado a roupa dela. E ele falou que tinha... Aí ele voltou pro quarto. Falou muito assim, gaguejando, sabe? Muito nervoso, muito aflito. Mas ele disse que ele tinha trocado porque ela tinha escutado o barulho dele lá embaixo, que ele tinha chegado, e ela foi pedir água pra ele. Aí ele deu água pra ela, ela se molhou e ele trocou. Não bateu aquilo na minha cabeça. Eu falei assim, não, ele falou que entrou no quarto pra trocar a fralda dela, sem nem ver que precisava trocar, trocou no escuro, né? Aquelas loucuras dele não faz sentido. Mas depois ele fala que ela acordou, desceu as escadas, foi lá embaixo, pediu água pra ele deu água, ela se molhou, ele teve que trocar a roupa dela. Então, assim... Não batia. Não batia. Outra coisa que eu percebi foi que tinha uma fralda, né, na lixeirinha que ficava do lado do trocador, o que não fazia sentido pra mim, porque toda noite eu amarrava o saquinho, eu ia trocando ela durante o dia, chegava no final do dia, eu pegava aquele saquinho e tirava do quarto pra não ficar com cheiro. Então tinha uma fralda ali que foi trocada. E quando eu pego a fralda pra olhar, a fralda, sabe, tipo nova, sequinha, nada demais. Até porque a Júlia já tinha 2 aninhos e ela não tinha esse costume de mais fazer xixi e tal. Eu já tava ensinando ela a fazer xixi no banheiro, mas eu botava por precaução, assim. Mas não era muito comum dela já fazer xixi na cama e tal. Então, à noite. Então, foram esses sinais, assim, que eu percebi. Desci com a Júlia no meu braço, liguei pra minha mãe chorando. A minha mãe já desconfiava das coisas, porque era no meio da madrugada. Eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, desesperada. E a Júlia gritando ainda no meu braço, chorando bastante. E eu fui falar com a minha mãe, o que foi, Tuca? Ela me chama de Tuca. O que foi, Tuca? O que aconteceu? O que aconteceu e tal? Você contou tudo pra ela, tipo, de tudo. Da ereção, da cueca, da fralda, tudo. Nesse momento, exatamente, eu não tive tempo. Ele desceu, ela se desconfiou, ele falou assim, foi aquilo, Tuca, foi aquilo, porque a gente já vinha conversando diariamente sobre as coisas, né? E aí ele desceu, perguntou o que eu achei estranho também, né? A preocupação dele. Quando ele desceu as escadas e viu que eu tava no telefone, a preocupação dele era, ele perguntou se eu tava ligando pro hospital ou pra polícia. Sabe? Por que ele tava preocupado com isso? Eu falei pra ele, não, eu tô falando com a minha mãe. Ele pegou o telefone da minha mão, desligou e falou pra mim que eu não poderia falar sobre o que acontece dentro da nossa casa com absolutamente ninguém. Que o que acontece na nossa casa é dentro da nossa casa. Entendeu? E tipo assim, falando tipo, sabe? Tipo, right? Do you understand? Tipo assim, sabe? Te intimidando, né? Muito. É que eu falo calma, assim, mas na hora era tipo assim, you can't talk about this. E, tipo, pegando assim e tirando, sabe? Você não pode falar sobre isso. Com o celular na mão e tal. E eu assim, meio coisa, e eu falando assim, eu só tava ligando pra minha mãe, porque minha mãe acho que não tava se sentindo muito bem e tal, não sei o quê. E pronto, me devolveu o celular. Aí ele foi dormir, eu já não dormi mais, consegui acalmar a Júlia, botei a Júlia pra dormir. Na manhã seguinte, quando a Júlia acordou e eu fui olhar a fralda dela, ela tava toda vermelhinha, assim, tipo um vermelho, tipo alergia, sabe? Na minha cabeça é tipo barba, sabe? Quando na pelezinha de bebê, exatamente nas partes íntimas dela, e tinha um pelo, assim, um cabelo coladinho, assim, eu fotografei aquilo. No outro dia ele acorda desesperado, andando de um lado pro outro, muito aflito, muito, assim. Muito estranho, assim, as atitudes dele andando de um lado pro outro e tal. E começou com umas histórias que ele queria, porque queria levar a Júlia pra poder receber a bênção do padre. Ele se dizia muito católico e tal, não sei o que, e queria levar a Júlia. Mas ideias, assim, tipo, do nada? Do nada. Queria porque queria, logicamente eu não deixei. Não vai. E ele foi sozinho, né? E eu não podia ir, porque a Isabela não estava saindo ainda por conta das vacinas. A Isabela era muito pequenininha, não estava totalmente vacinada, eu não podia ir em lugar de aglomeração grande. E aí ele foi sozinho. Essa questão de religião também era uma das coisas que ele era controlador, assim, sabe? Porque eu sou evangélica, né? Então, assim,
Tinha uma igreja lá que chamava Luz para os Povos, lá em Limerick, cheia de brasileiros. E eu queria muito participar, eu queria muito ir, porque tinha brasileiros. De jeito nenhum. Eu sou católico. A gente se casou na igreja católica. O país é muito católico, né? Então ele não permitia, assim, absolutamente nada. Cheguei!